Hoje eu vou apresentar a vocês uma bela história. Narciso. A mãe de Narciso, quando estava grávida, ela perguntou ao oráculo: "Meu filho vai viver muito?" O oráculo respondeu: "Sim, ele só não precisa e não deve olhar o espelho." Pois bem, essa criança nasceu e essa criança muito linda, ela cresceu, foi um jovem, uma adolescente e sempre muito bem afeiçoado. A beleza dele encantava todos. Um dia, o Narciso, passando pela floresta, porque dificilmente ele saía de casa, até então, uma certa idade, ele não olhou o espelho. Mas caminhando pela floresta, ele viu um reflexo no rio. Foi onde ele parou e ele viu sua própria imagem. Aquela imagem deixou ele perplexo, porque era muito bonito, era muito lindo. E ele ficou admirando a sua própria imagem por todo o tempo. Diz a história que Narciso acabou falecendo, porque ele já não saía mais daquele rio. Então ali ele não comia, ele não bebia água, ele não se hidratava, já não se envolvia com mais ninguém, porém veio a falecer, admirando a sua própria imagem. No início do século XX, Freud percebeu que existia pessoas com os comportamentos muito diferentes do qual ele estava acostumado a lidar. Não era transtorno de perversão, não era histerismo, e ele foi e começou a investigar. E ele deu o nome desse transtorno: narcisismo. O narcisismo, ele vem de Narciso, único e absoluto, admirado por si mesmo. Todo narcisista, ele tem um amor próprio acima do normal. Ele se vê como uma pessoa, para ser bem correto, ele se vê uma pessoa como único e absoluto. Ele não precisa de ajuda, ele está sempre certo, tudo que ele fala, o que ele faz é correto, então é uma pessoa que realmente é o dono da razão. Baseado nessa história, eu quero trazer para vocês uma nova história. Uma história de verdade, porque o que eu contei sobre Narciso foi uma mitologia, mas eu venho trazer uma história verdadeira que aconteceu, e ela está baseada no livro de Reis, capítulo 16, versículo 31. Olha só, eu venho trazer para vocês que o narcisismo, ele não começou agora, porque tá um surto de narcisismo, né? Um surto. Todo mundo é narcisista, e eu vou falar a diferença do narcisista patológico, tá? O narcisismo patológico e o narcisista de comportamento. E a gente vai aprender isso hoje aqui. Então vamos lá? E sucedeu o quê? Como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibal, rei dos Sodônios, e foi e serviu a Baal e adorou. Aqui estamos falando de Acabe. Acabe foi um rei de Israel. Acabe, ele tinha assim o comportamento, a atitude narcisista. Acabe era tão narcisista que Acabe não temia Deus. Sabemos que existem pessoas que não estou falando de religião, estou falando de temor, estou falando de saúde emocional, tá? E eu vou falar também do fato de você saber pedir orientação a Deus. Deus, ele é único, ele é supremo. Não existe autoridade acima dos céus ou embaixo da terra maior que Deus. Todos sabemos disso. Então, Acabe, ele não temia Deus. Acabe foi fazendo tudo que desagradava a Deus. Dentro do palácio havia os sacerdotes, que era onde o rei, eles perguntavam, sabe? Para ele fazer as coisas dentro da vontade de Deus, aquilo que Deus queria, porque o povo de Israel é o povo de Deus.
É um povo escolhido de Deus, nós sabemos disso. E com isso, o que aconteceu? Acabe começou a andar fora da vontade de Deus, fora daquilo que Deus quer para a vida dele. Deus quer para o povo de Israel, porque o rei, ele reina para o povo, direcionado por Deus. Que existe uma força superior e muito maior, o qual dirige o rei. Acabe, por ser um rei desobediente, sabe? Ele fez tudo que Deus não falou, porque o profeta Elias já havia falado com Acabe que não era para ele casar com Jezabel, se trazer um outro Deus para dentro do povo. E Acabe casando com Jezabel, ele faz com que o povo adore outros deuses. Então mexe na cultura do povo. Então Acabe vem e mexe na cultura do povo, trazendo um outro Deus, a ponto de estabelecer um palácio para onde Baal seria adorado 24 horas, funcionava todos os dias, todos o tempo. E quem ficava naquele lugar eram os sacerdotes de Jezabel. Os sacerdotes de Jezabel. E nesse palácio que ela construiu, porque Jezabel era uma mulher muito bem resolvida, eu vou falar dela. E ela construiu um palácio dentro do povo de Israel, no meio do povo de Israel, na cidade. E os profetas de Jezabel ficavam ali naquele lugar adorando 24 horas e o povo começou a chegar. Elias antes tinha falado para Acabe para ele não fazer isso. Acabe sempre ignorando a palavra de Deus. O narcisista, ele sempre ignora. Ele ignora tanto a Deus quanto a você. Você pode ser esposa, você pode ser mãe, você pode ser filho, você pode ser marido, porque existem mulheres narcisistas também, eu vou falar sobre isso. E é muito importante saber que o narcisismo, né, o patológico, ele não tem cura. Tem como amenizar, ajudar. Mas dificilmente o narcisista ele procura ajuda, porque como eu falei anteriormente, o narcisista ele é absoluto, tudo que ele faz, ele tá certo. Então ele não acha que a atitude dele é errônea, que ele é tóxico, não. Ele acha que ele é uma pessoa que está dentro dos padrões dele. E dentro dos padrões dele, ele é certo. Tudo que ele faz é perfeito, ele não faz nada que seja... Então, assim, o narcisista dificilmente, seja ele religioso ou não, tá bom? Eu quero deixar isso bem claro para vocês. O narcisista, muitas das vezes, ele se esconde atrás da religião para fazer as, digamos assim, certas atitudes tóxicas, né? Eu pensei numa palavra, mas eu não vou usar. Certas atitudes tóxicas. Então, ele deprime as pessoas, ele oprime as pessoas. Estar perto de um narcisista é muito difícil. Eu falo porque eu convivi com o narcisista. A minha vida toda eu convivi com o narcisista. Mas olha só, quando você é direcionado por Deus, Deus te orienta. E eu sempre tive, assim, atitudes, sabe, que não viesse me reprimir, me oprimir diante daquelas pessoas, porque foram pessoas do meu convívio pessoal. Então, eu tinha que ter uma estratégia para me sobreviver sem adoecer, porque viver com um narcisista adoece. Conviver com um narcisista adoece. Repito, seja ele parente, marido, esposa, mãe, pai, filho, colega de trabalho, patrão, seja ele qual for. E Elias falou para Acabe não casar com Jezabel. Um belo dia, Elias entrando no palácio, o Acabe usou exatamente essa expressão: vem tu, perturbador de mim. Acabe já não aguentava mais Elias falar no ouvido dele, porque ele estava se sentindo perturbado. Mas nada que Elias falava, Acabe fazia. Mesmo com os sacerdotes levando conhecimento, olha, Deus orientou isso, aí Acabe não fazia. Não, mas eu vou fazer do meu jeito, vou fazer. Então Acabe era narcisista, ele era orgulhoso, ele era infantil, porque a infantilidade faz parte da caracteres do narcisista. Ele é infantilizado, ele é mimado, a vontade dele tem que ser desejada, tem que fazer, tem que cumprir.
ele é ligado totalmente ao id, né? Como Freud diz, o id. O ego, o superego do Acabe era o profeta Elias, eram os sacerdotes que estavam ali para orientar, levar para o caminho certo, para fazer o que era certo. Mas o Acabe não ouviu o superego. Não ouviu o superego. Acabe era completamente id, impulsivo, fazia tudo na impulsão. E assim o narcisista é. Ele é impulsivo, ele é emocionado, ele faz tudo na impulsão, desde que o gozo chegue até ele, porque o narcisista, ele vive para o gozo, prazer. Ele precisa ter essa validação. As pessoas vivendo em prol dele, fazendo tudo que ele deseja, tudo que ele quer, servindo, porque o narcisista, ele é um rei. Por isso que eu estou usando essa expressão, essa palavra, sabe? Essa mensagem, porque cabe muito bem do comportamento narcisista. O narcisista, ele é um rei. Ele quer ser servido, ele não quer servir. Ele quer ter prazer, gozo. Ele não quer dar prazer, ele não quer dar gozo. Então você que convive com o narcisista vai ser sempre a pessoa que vai dar e nunca receber, porque ele não está nem um pouco preocupado com você. O narcisista, ele não tem empatia. Ah, Kátia, por que ele não tem empatia? Ele não tem empatia porque ele te vê como um produto, como uma vítima, não como um ser humano. Então ele te trata como, vou colocar um exemplo, uma árvore. Você tem que dar fruto, você tem que dar sombra, porém ele não precisa fazer nada por você. Ele não tem obrigação com você. Ah, é seu marido? Tudo bem. Ele não tem obrigação com você. E você tem que aprender a lidar com isso. Você quer continuar nessa relação? Então você vai ter que aprender a lidar com isso. Você só dá. Não peça nada em troca. Porque você não vai receber. Você nunca vai receber empatia. Você nunca vai receber o que... Agora, tem um lado, né, narcisista que eles manipulam. Então, quando eles querem alguma coisa, eles são espertos. Aí ele vai lá e ele te agrada, porque ele sabe te agradar. Ele tem você na mão. Não se preocupa, o narcisista sabe exatamente quem você é e ele tem você na mão. Antes de você conhecê-lo, ele já conhecia você, as suas fraquezas, aonde você pode te pegar, aonde ele pode te amarrar, trazer na vida dele, sabe? Sugar sua energia, sua alegria, de forma que você, que seja uma árvore, tá? Vai murchando, vai deixando de dar frutos, as suas folhas vão caindo, você vai ficando feia, vai ficando feio, porque essa pessoa tá aí para sugar a sua energia, sugar tudo que você tem de bom para satisfazer o seu id, a sua vontade, o seu gozo, o seu prazer. Então, Acabe não temia ao Senhor e ele adorou a Baal. A Baal era um deus, tá? Dos Sidônios. Os Sidônios adoravam a Baal, o qual Jezabel nasceu e foi criada para fazer essa adoração. Jezabel, ela era narcisista no nível mor. Nível mor. Porque a Jezabel, ela só se importava consigo mesmo. Ela casou com Acabe, mas ela não foi mulher de Acabe. Ela foi a rainha. Ela casou com Acabe para ser rainha. Rainha. A ponto de Acabe ter que se submeter a ela. Acabe se submetia a Jezabel. Tá? Jezabel só era esposa, tá? Só ia pro coito, pro leito, quando ela tinha alguma intenção de convencer Acabe de fazer alguma coisa no reinado dele, com o povo dele, com o Deus dele, que Acabe rejeitava. Então ela usava da sua sedução, do seu poder, sabe? E ela levava o Acabe ao prazer, porque ela sabia que era o que importava para ele, o prazer. Então ela dava para ele o prazer. E nisso ela convencia ele para fazer o que ela queria. Jogo de titãs, né? É jogo de titãs, briga de titãs.
Eu estou trazendo para vocês aqui uma realidade há mais de 2000 anos escritos. Então o narcisista, a gente vive aí, como eu falei anteriormente, um surto, mas ele não começou agora não. O narcisista existe já há muito tempo, milhares de anos. Esse comportamento já é conhecido. Então, Jezabel, ela era uma mulher narcisista e com a perversão. A perversão fazia parte da conduta de Jezabel. Jezabel pervertia tudo que era correto. Ela fazia tudo que agradava o prazer dela. E o prazer de Jezabel era fazer só a sua vontade. Nisso não estava nem a vontade de Deus e nem os estatutos do povo de Israel. Ela nunca obedeceu os estatutos do povo de Israel. Ela nunca obedeceu a lei que Deus deixou para o povo de Israel. Ela nem quis saber. Ela mandou queimar os pergaminhos. Ela mandou destruir. Ela mandou matar os sacerdotes do povo de Israel. Só os sacerdotes dela que ficaram vivos. Ela é completamente dominadora, manipuladora. Ela manipulava tudo e todos. Jezabel era uma mulher que as pessoas temiam. Porque quando ela não conseguia o que ela queria, a pessoa não fazia o que ela queria, ela mandava matar. Entra a perversão. A perversão muitas das vezes não é sexual. A perversão muitas das vezes é atitude destrutiva, completamente destrutiva. E ela resolvia os problemas dela, as pessoas que afrontavam ela, com a morte, matava. E isso servia de lição para os próximos. Então ela era muito temida. As pessoas tinham medo de Jezabel. Ela fazia questão das pessoas temerem. Ela queria que as pessoas tivessem medo. Ela entrou no lugar de Deus. Ela desejou ser Deus. Desejou ser adorada. Acabe, sim, ele manifestava, ele endeusava Jezabel, porque ela era bonita, ela era linda, uma negra linda, incrível. Adorava, né, usar adereços, se vestia muito bem, estava sempre muito maquiada, sempre pronta para tudo. E ela era uma mulher, assim, que vamos te dizer, quando Acabe consultava alguns conselhos dela, olha só Acabe, né, onde Acabe chegou. Em vez dele consultar os sacerdotes, que estavam ali dentro da lei do Senhor, ele consultava Jezabel. E ela sempre dinâmica, incrível, maravilhosa. Ela tinha solução para tudo. E a solução de Jezabel era a solução mais caótica que existia. Ela gostava de maltratar, de prender, de judiar. Ela sentia prazer na dor do outro. Faz sentido para você o que eu estou te falando? Será que você está envolvida numa relação que te machuca, mas a pessoa não consegue te soltar e você não consegue se libertar dessa relação, seja qual ela amizade, seja qual ela relacionamento, seja ela financeira, seja ela empresarial? Talvez o teu sócio é um narcisista. E ele age dessa forma. E você não tem poder contra ele. Você não consegue. Porque a manipulação chegou até você. Faz sentido para você? Então coloca aqui. Sabe? Compartilha. Sabe? Fala aqui. Faz sentido para você. Fala que você realmente está vivendo isso. Fala. Coloca aqui nos comentários. Curte. Sabe? Compartilha. Sabe, se inscreve no canal, porque os conteúdos que são postos aqui são conteúdos riquíssimos dentro da psicanálise e dentro da Bíblia. Porque a Bíblia é uma palavra que não tem contradição. Eu posso falar uma coisa e você discordar de mim, é natural, é normal, eu aceito, tá tudo bem. Mas a Bíblia, que está em um livro que foi escrito há mais de 2000 anos, então não tem contradição. Então é por isso que eu gosto de falar dentro desse livro magnífico, porque ele traz a psicanálise dentro da Bíblia. Existe psicanálise dentro da Bíblia e eu estou mostrando isso para você. E o profeta Elias foi mais uma vez ao palácio e falou para Jezabel que ela não ia sobreviver e que os cães lamberiam
o seu sangue. Caótico, né? Jezabel não temeu. Não temeu. Talvez se fala para mim ou para você, você sentiria logo, dava uma paradinha, né? Ela não. Imediatamente ela mandou os sacerdotes dela ir atrás de Elias para matar Elias. Elias teve que ficar escondido por muito tempo. Por quê? Porque ela queria destruir a vida de Elias, porque Elias era o único que batia de frente com ela. Olha só. Você reconhece alguém que tem essa característica, que é igual a Elias, que tem essa coragem de bater de frente por narcisista? Porque o narcisista, ele não suporta ninguém que bate de frente com ele, que contraria ele, a vontade dele, seja quem for. Ele não gosta, ele não suporta. E a vontade dele é aniquilar, é destruir. O narcisista, ele não tem problema em destruir uma pessoa. E ele faz isso muito bem psicologicamente. Ele entra no teu psíquico. Aí ele vai te destruindo. Como? Dizendo que você é menor, que tudo que você faz você depende dele, que você não vive sem ele, que sem ele a sua vida você vai morrer, porque você não tem habilidade para fazer as coisas que ele faz, que você é incapaz, que você. Então ele vai te diminuindo a ponto de você acreditar que realmente você é isso tudo que ele falou. Aconteceu comigo. Eu falo porque aconteceu comigo. Vocês estão me vendo aqui hoje, mas durante muito tempo eu vivi dentro de uma caixinha. Alguém me colocou dentro de uma caixinha. Um narcisista me colocou dentro da caixinha, o qual eu não conseguia sair, porque era muito maior do que eu. A pessoa me colocou num lugar desse tamaninho. Mas como Deus era maravilhoso, ele veio, como ele fez com o povo de Israel, ele veio ao meu socorro e me tirou daquele lugar. Foi Deus que me socorreu. E aconteceu que Elias, muito aborrecido com a conivência de Acabe, Jezabel, ele permitir que ela fizesse tudo, porque Acabe deu o reinado na mão de Jezabel. Jezabel passou a reinar no lugar de Acabe. Acabe ele não tinha mais palavra. O que ele falava, Jezabel falava outra coisa e se fazia o que Jezabel mandava. No final, ele falava assim, sim, pode fazer do jeito que ela está falando. Desse jeito. Ela manipulou. Agora você vê, né? Um narcisista manipulando um outro narcisista. Eu gostaria até de estar lá para ver isso. Confesso a vocês. E Elias, na sua indignação, ele falou, então Elias, o tibista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que ele quis dizer? Enquanto Acabe não ouvisse a palavra de Deus, não haveria chuva, orvalho. Elias interferiu no tempo. Faz sentido para você o tempo? Quanto tempo você vive essa situação? Quanto tempo você está nesta situação? Quanto tempo você luta contra si mesmo para não cair nessas armadilhas, mas mesmo assim você cai? Agora eu te vou fazer uma pergunta. Responde para você mesmo. Até quando? Até quando? Neste momento, é o momento de você pensar, olhar para si, para dentro de você e falar para você mesmo, você merece isso? É isso que você merece? É isso que você sonhou? Foi isso que você desejou? Aonde está o seu id? Cadê o seu id? Para você pegar ele e se autodefender, sair dessa situação, ter coragem, ser impulsionado pelo id a resolver essa situação, porque isso quem vai resolver é você. Eu estou aqui te mostrando o comportamento, né? Como um narcisista patológico age. Então, e você? E você?
Aonde você se encaixa aqui, dentro do que eu estou falando? Aonde? Como vítima ou como narcisista? Se você for narcisista e quiser ajuda, estamos aqui para te ajudar. Na bio vai ficar o meu contato para que você possa procurar. E você que está sofrendo dentro de um território narcisista e precisa se libertar, não tem força, também eu vou deixar aqui o meu contato na bio para que você possa ter acesso, para eu poder te ajudar a sair deste lugar, porque um dia eu precisei sair. Então, eu estou aqui para te ajudar, estender a minha mão, te acolher, te abrigar, te dar conforto emocional, trazer para você a paz que você não tem e responder as perguntas que você ainda não encontrou respostas. Nós juntos vamos fazer isso. Você que é narcisista, que sabe que você magoa as outras pessoas e que você quer mudar, porque existe o narcisista patológico, dificilmente ele precisa de ajuda, mas o narcisista comportamental, ele precisa de ajuda, ele quer ajuda, ele não quer fazer isso, ele vê o sofrimento da pessoa. O narcisista comportamental, ele tem assim alguns comportamentos bem parecidos com o patológico. Arrogância, por exemplo. É arrogante, é uma pessoa que não precisa de ajuda, não pede conselho a ninguém, tudo que ele faz é o certo, é o correto, mesmo que ele não seja bem sucedido nas suas realizações, ele continua a si mesmo, e ele não dá o braço a torcer, ele não fala que ele está errado, ele não confessa que errou, se ele te magoar, ele não vai te pedir perdão. Não espere que o narcisista comportamental ou patológico te pedir perdão, porque isso não vai acontecer. Ele sempre vai falar que a culpa foi sua. Olha só o que você me obrigou a fazer. Essas são as frases mais comuns que eles usam. Tá? Então, o que acontece? A falta de empatia, como eu falei. O narcisista, tanto comportamental quanto patológico, ele não tem empatia. Porque você é um objeto, você é uma vítima e ele vai te usar até quando ele quiser. Quando ele não quiser, ele vai embora. Não pense que você vai ter esse relacionamento, essa relação, seja qual for, familiar, sentimental, sabe, afetiva, porque a hora que o narcisista quiser ir embora, ele vai embora, pronto e acabou. Não importa se você vai chorar, se você vai se jogar no chão, se você vai... Eu confesso pra vocês, eu vou deixar aqui pra vocês, sinceramente, eu vou deixar minha empatia. Espero que você não faça isso. Chorar, se jogar no chão, se humilhar, pedir para que ele volte, falar que você vai mudar, que você vai fazer tudo o que ele quer. Por favor, em respeito próprio, não faça isso. Eu tô te pedindo, com o coração cheio de amor, eu tô te pedindo, não faça isso. Não faça isso. Por favor. Porque quanto mais você se humilha por narcisista, mais ele ri de você, mais ele quer distância, mais ele te despreza. Sim, é por isso que você quer voltar e ele não volta. Então não adianta, é uma decisão tomada. O id dele é alto, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer. E se ele quiser voltar, também eu te peço, espero que você feche essa porta. Não permita mais. Depois de você sair de uma situação que trouxe dor, te deixou doente, sabe, dependente, e você abrir a porta de novo para essa pessoa entrar, para você abrir a oportunidade da pessoa te maltratar, te secar, te deixar doente. Por favor, aonde está o seu amor próprio? Aonde está? Fala para mim, vamos conversar. Eu tô aqui para conversar. Aonde está? Aonde está? Não. O narcisista também, patológico ou comportamental, ele explora o outro. Pode ser financeiramente, pode ser na sua índole. Ele pode usar a sua índole para se autossatisfazer e para mostrar para o outro. Porque a índole dele é ruim. Porque ele tem a vontade, é só dele. Ele não ajuda ninguém, ele não quer ajudar ninguém. Ah, tá, uma coisa que eu vou deixar bem claro, que o narcisista na rua, no emprego, lá fora, eles são
excelentes pessoas. O comportamento deles é o melhor. Eles são amados pelos amigos, eles são aceitos, eles são abraçados, eles são admirados. O tempo inteiro eles são elogiados. Eles precisam disso. Faz parte da alimentação deles. Eles se alimentam disso. Então, na rua, eles são incríveis, maravilhosos. Dentro de casa, eles são o terror. Mas na rua são sempre ótimos, tá? Ótimos. Então você se pergunta, por que na rua ele é assim, dentro de casa? Na rua ele tem a necessidade de ser bom, porque ele precisa se alimentar o ego. O ego dele tem que estar nutrido, e ele nutre lá fora para desnutrir você. Ele se nutre lá fora, e quando ele chega dentro de casa, ele desnutre você. Faz sentido? Comenta aqui. Fala pra mim, eu quero saber. Vamos conversar. Pior do que o narcisista é a pessoa que depende. A dependência emocional. Eu vou te dar uma estratégia. Agora eu vou dar uma estratégia. Ao invés de você se sentir dependente, tá? Do narcisista emocionalmente, dependa de Deus. Dica de milhões, dependa de Deus. Ele vai fazer tudo o que você precisa e merece, sem jogar na sua cara, sem falar nada, sem te depreciar, sem te desprezar, sem te menosprezar. O que Deus te serve é amor, gratidão, alegria, paz, contentamento. Deus te oferece tudo que o narcisista não tem para te dar. Então, ao invés de você ser dependente emocional do narcisista, seja ele qual for, gente, pega essa dependência e leva para Deus. Dá para Deus, dependa dele. Ele vai te guiar, vai te orientar, e com isso você vai ser uma pessoa muito melhor consigo mesmo. Porque a pessoa que é vítima do narcisista, ela é cruel com ela própria. Te falar, pior do que o narcisista, você é cruel com você. Quando você não consegue se libertar, quando você não consegue sair desses joguinhos, quando você não consegue sair dessa relação, quando você concorda que você é sim, se você não tem capacidade, que você é assim, que você vai e pergunta o que você deve fazer, porque você já se sente fraca, sem energia. Então eu quero te dizer, devolva para Deus a tua dependência emocional. A inveja, o narcisista, ele tem esse lance de ser inveja. Fulano tem inveja de mim, porque eu sou assim, porque eu assado. Ou então, ele sente inveja até mesmo de você, que é esposa, filho, mãe. Mãe sente inveja de filhos. Sim, tem pacientes que têm mães narcisistas, estão se tratando comigo, para saber lidar com isso. Porque como a pessoa vai sair de perto da mãe? Como a pessoa vai desprezar a mãe? Como a pessoa vai viver sem contato da mãe? Então ela aprende comigo a lidar com essa situação, a viver de uma forma melhor, qualidade de vida. Então, o que acontece? O narcisista, ele tem essa sensação. Ou ele tem inveja, ou ele se sente invejado. Mas isso tudo está na cabeça dele, porque ele se acha uma pessoa super, hiper, melhor do que todo mundo. Então as pessoas têm inveja dele. Tem inveja. Tem inveja do que ele é, do que ele tem, do que ele fala, do que ele veste. Sabe? Se ele tiver um carro, se tiver uma moto, tem inveja da moto, sabe? Então, ele nesse ponto, ele é infantil. Lembra que eu falei da infantilidade? Sim, eles são infantis. Então, falando aqui, para me fechar essa palavra, o fim de Jezabel foi uma pessoa, ela estava no palácio e uma pessoa empurrou Jezabel da janela. E ela caiu, quebrou o pescoço e os membros do corpo, e os cachorros vieram e pegaram cada pedaço do corpo dela, destracelaram, levaram, comeram, tá? Comeram os pedaços do corpo dela, tá bom? E lamberam todo o sangue. Então, a profecia de Elias se cumpriu. Não houve enterro. Jezabel não foi enterrada. Vamos falar um pouco sobre isso. O que você quer deixar? O que você quer deixar? Lembrança, saudade ou alívio? O narcisista,
Quando a pessoa se liberta dele, ela se sente aliviada. Porque enquanto ela está se relacionando, ela tem a presença daquele mal, ela tem um peso dentro dela, é um peso. E pode acontecer da vítima, nesse período, ela ter transtorno de ansiedade, psoríase, queda de cabelo, insônia. Sabe? Tudo isso causado pelo convívio com o narcisista. Ele te adoece. Sim, porque ele é doente. Uma pessoa doente adoece o outro. O narcisismo é patológico, desde doente. Então, eu falo para você nesta hora, o que você vai deixar? Saudade ou alívio? E eu termino com essa pergunta.